E tem um termo que é um termo que eu conheço desde que, sei lá, começaram a falar esse termo, que é o termo boiceta, que tá muito ligado a transmasculinidades, né? Que as pessoas pensam em trans, pensa só na travesti, na mulher trans. Não Uhum. pensa que existem outras identidades, outras pessoas nessa letrinha, né? Do Uhum. LGBT. Tem gente que nem sabe que trans é sobre um monte de identidades, não só sobre mulheres trans, por exemplo. Uhum. E quando a gente começou a falar boiceta, foi numa batalha de rua, uma batalha de conhecimento, voltada para pessoas trans, mulheres, LGBT, no geral, né? Mas basicamente da diversidade. E esse termo, ele se tornou tão forte entre nós ali daquela comunidade, que a gente usou pra si. Tipo, sou boiceta, né? Um boy com buceta, sim. Bem autoexplicativo, né, galera? Pelo amor de Precisa. Deus. Não. E outra, a gente tá falando de uma batalha de rima, de conhecimento, onde as palavras, elas são muito importantes, né? Sim, Tipo, sim. mano, a maioria ali é poeta, a maioria ali é MC. Então a gente usa as palavras sim ao nosso favor. Qual é o problema de juntar duas palavras e formar uma só, né? E Uhum. a gente juntou essas e usou, né, pra se descrever. Por quê? Pra mulher trans tem o termo travesti, que simplifica bastante, né, essa marginalidade mesmo. E é um termo político. Não é Sim. só ser mulher trans. Porque muitas trans femininas, né, nem se reconhecem apenas como mulheres. Mas a travestilidade tá ali presente no dia a dia. O que é esse corpo marginalizado, né? E para a pessoa trans masculina, né, o homem trans, também tem esse lugar da marginalidade. Esse lugar de Uhum. reivindicar o próprio gênero, né? Na Sim, verdade. sim. E o Boyceta veio nesse lugar, tipo, de abraçar mesmo essas pessoas. E eu me sinto abraçado por esse termo desde então. E a gente tá dialogando, inclusive quando eu fui falar sobre isso, eu citei o Roberto Chasque Inácio, que foi um dos precursores que tomou para si a reivindicação de autor do termo, boiceta. Hum. E ele dizia, né, que boiceta não é só sobre a genitália, não, é sobre uma vivência mesmo, de ter um corpo transmasculino. E um corpo transmasculino que é disruptivo, mano. Tipo assim, eu não preciso seguir uma masculinidade imposta só porque eu sou uma pessoa transmasculina. Não, a minha masculinidade ela pode ser fluida, ela pode ser afeminada, eu posso ser afeminada num ponto de, mano, de poder me dizer bicha também, Foda. certo? Na prática, como funciona essa fluidez? Que você consegue explicar como, na prática, como é no dia Exato. a dia, no desenrolar das relações, Eu como acho desenrola isso? que quando a gente tá falando de gênero, a gente entende que gênero, né, é muito além do que o sexo biológico, certo? Do que é o Sim. definido ali ao nascer. E quando a gente vai para os papéis de gênero na sociedade, o que é dito como feminino e o que é dito como masculino, essas coisas no final do dia, em algum momento, elas se misturam. Né? Por exemplo, o rosa é o feminino e o azul é o masculino. Tá. E o Uhum. laranja? Entende? Então, O quando a amarelo. gente. E o amarelo. E quando a gente vai para todas essas outras possibilidades de existir, a gente entende que existem variações diversas do que um corpo pode ser quanto dessa leitura de gênero, né? E aí, quando eu me digo de gênero fluido, porque esse é o primeiro gênero que veio até mim, esse é o primeiro termo que veio até mim, quando eu tava me entendendo uma pessoa não binária, entendendo minha vivência ali. O gênero fluido foi a primeira coisa que me apareceu que fez um pouco de sentido pra mim. Porque antes eu tava perdido, mano. Eu não me encaixava em lugar nenhum. E aí eu fiz, pô, mas faz sentido, porque em algum momento do dia eu me sinto mais feminino. Em algum momento do dia eu me sinto mais masculino. Em algum momento do dia eu não sinto que eu não sou nenhum nem outro. Então eu comecei a perceber meu gênero fluindo nesse sentido. Hum. E aí vai variar muito do lugar que eu tô, da segurança que eu tenho, de tudo. Saquei. Mas a questão é que eu sempre gostei de me vestir assim, do jeito que eu me visto, certo? Bermudão, boné pra trás. Mano, que muitas pessoas vão ler como, tipo, masculino. Sim. Porque são roupas que você encontra na seção masculina, né? Sim, sim. Mas, tipo assim, se você tira o gênero das coisas, é só roupa, no final Sim, das sim, sim, contas. sim. Porque é muito um bagulho É construção social. Mesmo o Exatamente. negócio, tá ligado? E desde moleque, assim, tu vai entendendo isso. Pô, rolou isso comigo, mano. Eu sou hétero, cis.
E eu senti uma expressão cabulosa, assim, de ter que me enquadrar nos Exato. negócios pra ser considerado um menino igual aos outros meninos. Eu hétero, caralho. Porque, tipo assim, não gostei de futebol. Nunca. Uhum. Fui de jogar futebol. Quando eu tentei era uma merda. Eu falei, mano, que merda. Sou horrível nisso aqui. Então, já tenho uma pressão de começar a achar, mas, ei, ô, Thiago, é viadinho, não joga futebol. Eu ficava Exatamente. assim, uai, mano, caralho. Aí eu tinha que fingir que eu gostava de futebol, ficar falando de futebol, mesmo se eu não gostar, pra ser carro também, não entendo porra nenhuma de carro, nunca gostei, sempre caguei pra esses bagulho. E aí vinha essa pressão de, porra, mano, como é que tem homem, tu não entende de carro? Eu falei, uai, o que uma coisa tá ligada com a outra? Nunca entendi. Eu, crente, burro, ficava sem Uhum. entender, mas o que tem uma coisa com a outra, tá ligado? Exato. Ao mesmo tempo, pra mim, era assim, tipo, você não consegue ser uma menina. Tipo assim, eu não consegui mesmo ser. Eu Uhum, uhum. tentei, de algumas maneiras, em algumas fases da vida, mas não encaixava, né? Tipo, eu já fui casado com um homem e tudo mais, eu sou A bissexual, né? gente vai falar mais a fundo Vai, sobre isso pra enfim, saber do início ali. A exato. parte familiar Mas deve ser assim, uma quando eu salada de chegava e trauma. falava assim, não, porque eu sou casado com meu marido, não sei o que, as pessoas ficavam, oi? Você tem um marido? Eu ficava, ué, qual que é o problema? Tipo, eu não É, posso? E esse é um bagulho muito louco, né? Eu acho que a minha bissexualidade, ela pautou também bastante essa questão do gênero, né, pra mim, sim. né? Porque quando você é uma mulher lésbica, por exemplo, né? Uhum. Você pode até ser uma mulher lésbica desfém, que hoje é um termo bem utilizado. Porque na minha época também eu falava caminhão, porque as meninas não entendiam, pronto. Uhum. Tem Sim. esse estilo mais masculinizado, né? Mas como é que eu pronuncio esse sem ser ofensivo? Você pode falar lésbica desfém mesmo. É lésbica desfém, então. Tá, Desfém. É um tá. termo que tá em alta, né? Bem utilizado. Ou você pode falar lésbica, pronto, acabou. Boa, É boa. isso. Bom. Mas assim, pra mim isso nunca foi algo que me representasse, porque eu nunca fui lésbica. Nunca fui Sacou. sapatão. Eu até tentei, juro, Tu, usar tu, o tu tentou... termo caminhão. Eu tinha uma poesia que era, pode me chamar de caminhão. Porque eu É, cortei o cabelo, quando eu cortei o cabelo a primeira vez, eu fiz, nossa, era isso. caralho, Era isso que foda. eu precisava. Esse aqui sou eu. Beleza. E aí eu comecei a falar, não, pode pá, me chama de caminhão, demorou. Eu tava no meio das minas que é sapatão também. A gente Sim. tava organizando algumas paradas dentro do rap, por exemplo. E isso era muito importante pra mim. Só que eu não era igual a elas. E aí Isso quando eu aqui. comecei a falar, não, eu sou caminhão, umas minas falaram, não, peraí, mas você não é bissexual? Eu falava, sim, então não, esse termo não é seu. Caralho. Você não é sapatão. Não pode se dizer assim. Aí, mas quem vai dizer que eu não sou? Tá, mas você não pode dizer que você tá. E aí eu comecei a pensar, não, realmente, aí eu tô apagando a minha bissexualidade. Bota fé. Entendeu? Aham. E aí a gente vai caçando termo pra se definir. Porque essa é uma parada que quem é hétero, cis, homem, mulher, já tá ali definidinho.